Paz do Senhor, queridos irmãos. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Obrigado, Sidney. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, versículo de número 11. Diz assim: Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Obrigado, irmãos. Irmãos, pode sentar. Eu estava bem tranquilo hoje, arrumando uma secadora de roupas, eu e a minha esposa. Eu estava tranquilo até umas 6 horas, né? Quando o pastor Zimar me ligou, aí a minha mente já ficou agitada. Mas aí, aqui estamos. Eu viria hoje, né, mas não iria pregar, né? Está bem tranquilo. Às vezes é o pastor Adriano que pensa que é o outro que vai pregar e chega aqui é ele, né? Hoje foi eu. Se safou. E nós tivemos aí umas semanas de batalha com a minha mãe, hospital de Camboriú, hospital de Balneário. Ela teve um AVC há 5 anos atrás e aí se agravou e achamos que havia sido outro AVC. E aí ficamos aí umas semanas com ela, cuidando no hospital, dormindo, né? Acompanhando. E infelizmente ela faleceu na terça-feira, né? Na outra terça. E Deus tem nos ajudado e nos fortalecido, né? Então por isso que a gente às vezes se ausenta um pouco. Muito bem, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre árvores. É interessante que o primeiro mandamento da Bíblia tem a ver com árvores, né? E as árvores elas estão na Bíblia inteira, das mais diferentes espécies. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas plantas tão importantes, que dão frutos tão maravilhosos e que têm lições preciosas para nós. Então aqui no capítulo 11 é a criação das árvores. Eu acho interessante o pessoal falar que tem que bater na árvore para produzir, né? Que só produz apanhando. E eu sempre, quando eu escuto isso, eu me lembro que ela vai produzir sim, ela vai produzir 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 4º ano ela vai parar de produzir e vai começar a morrer. Porque quando você pega um facão e corta a árvore, a casca começa a entrar fungo e começa a adoecer a árvore. Então quando ela pressente que vai morrer, ela começa a produzir. Por que ela produz? Para mandar sementes, porque ela acha que vai morrer. Então a planta é algo muito interessante. A gente às vezes acha que não tem cérebro, né? Porque é um vegetal, mas ela pensa. Aí eu estava lendo alguma coisa no científico aqui. As árvores podem ajudar umas outras. Elas se comunicam, né? E avisam sobre perigos, sobre secas, insetos, pragas e até ação humana. A árvore ela se retrai por aviso de uma outra árvore. Elas se comunicam, é interessante isso, né? Parece brincadeira, mas não é. As árvores podem se comunicar através de sinais elétricos e químicos, por meio de fungos que ficam enterrados entre raízes. Por exemplo, um especialista em árvores ele percebeu que um toco de árvore de 400 a 500 anos, ele continuava vivo. Como que uma árvore que caiu há 500 anos está viva no solo, se em cima as árvores já fecharam toda a luz que poderia chegar nela? E você sabe que sem sol não tem vida vegetal. E aí foram descobrindo que mesmo sem folhas ou ramos, ela continuava viva. Por isso que a gente diz, esse tronco pode estar ali há mais de 100 anos e ele não apodrece, está brotando. Por quê? Porque as outras árvores estão transmitindo nutrientes através das raízes. Então, quando as
a gente vê as árvores todas próximas, parece que não tem comunicação, mas tem. Eu acredito que Paulo quis dizer algo parecido quando ele disse que nós somos um corpo e que quando um membro padece, todo o corpo padece junto com aquele membro. Porque existe um elo entre uma árvore e outra, entre uma pessoa e outra. Até o casal que já está aí há alguns anos casado, quanto mais tempo casado, maior a comunicação química do cérebro. O cérebro sabe que ali do lado, por aproximação, por olfato, por uma série de situações, o cérebro sabe que aquela pessoa que está ali é ela mesma, mesmo que você não olhe. É muito impressionante. Como é que você, irmão, acorda? Acontece isso. Eu acordo imediatamente após a minha esposa sair da cama. Pode ser 1h, pode ser 2, 2h30, 3 horas. Só se eu tomar algum remédio para dormir, que eu não tomo. Mas se eu estiver um sono natural, ela pode estar 1 metro longe de mim, que nosso colchão é um pouco grande, sabe? Levantou da cama e disse, eu não posso levantar. Eu disse, poder tu podes, mas eu vou acordar e perguntar para onde é que tu vai, porque é uma coisa que é uma mania minha, é um costume. E a gente começa a pressentir isso. Eu acho isso algo muito interessante, que é uma ligação no escuro e uma coisa que a gente sente afastamento da outra pessoa. Então nós temos árvore de reflorestamento, cresce rápido, mas não tem consistência. É uma árvore que cresce muito rápido e não tem consistência. E às vezes a gente vê muita pressa, né? O pessoal planta alguma coisa e quer que cresça logo, né? Tem que ter paciência. Tiago disse que o lavrador espera pacientemente. Então quem é muito ansioso não deve ser agricultor, porque é obrigado a esperar. E outra, quando a gente planta uma árvore que vai demorar para produzir, a gente já tem que saber, vai levar 15 anos? 15 anos, não adianta. É a planta que decide, não é eu. Aí os amigos meus debochavam, tu vai plantar jabuticaba demora. Se eu vou plantar e pronto, pois eu não vou ficar com a jabuticaba no colo, o tempo vai passar e ela vai produzir. Se vai demorar 15 ou 20 anos, eu planejo viver até lá. Eu não estou me despedindo do mundo. Tem gente que acha que a gente está fugindo do planeta. Eu não vou investir nada porque, né, vai ficar tudo aí. A minha mãe também dizia para mim, vocês não vão nem casar. Jesus vai vir. E eu casei. A avó da minha esposa dizia, vocês vão comprar um terreno em 96 parcelas? Não faz isso. Jesus vai vir antes e vai ficar aí. Acabamos de pagar já faz uns 15 anos. Mais ou menos uns 15 anos que já acabamos de pagar. E se eu pensasse nisso? Então eu descobri que a gente vive como se Jesus não voltasse nunca e espera como se ele voltasse agora. Porque tem muita gente que diz, eu não vou estudar porque Jesus vai voltar. Eu não vou comprar uma casa porque Jesus vai voltar. E se Jesus não voltar e você não comprar? Outra coisa, o cedro, que é uma árvore bem famosa, cresce para baixo, não tem medo da estiagem, não receia a falta de chuva. Ou seja, é uma árvore que se aprofunda e não depende de circunstâncias externas. Se chover um dia no ano, o cedro ele absorve a água nas raízes e ele consegue. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muita gente diz assim, naquela igreja não tem palavra, eu esfriei. Se a igreja não tem palavra, você não esfria, porque o cedro não depende da pregação do outro. O cedro ele escava, ele se aprofunda, ele busca, ele ouve, ele fala com Deus, ele ouve Deus na palavra. Porque é cedro, e o cedro não para de crescer. Ele continua procurando com as suas raízes os lençóis freáticos. E vamos embora. Esse é o cedro. Por isso que a Bíblia diz que o justo cresce como o cedro. Como é que o cedro cresce? Primeiro para baixo. Tem gente que quer crescer para cima primeiro, aparecer, ostentar os seus ramos, as suas flores e aqueles frutos maravilhosos, mas se não houver sustentação, vai tombar. Vai tombar. Então quando eu vejo Deus levantando alguém, eu não preciso ter inveja nem ciúme, porque aquilo que Nicodemos disse, se não foi Deus que deu,
eu não vou precisar colocar a minha mão. Agora, se é Deus que está dando, a minha mão não vai impedir. João Batista disse, falaram para João Batista, Jesus tem mais discípulos do que tu. João Batista disse, ninguém teria nada se do céu não lhe fosse dado. Pronto, eu já descansei meu coração ali. Se você e eu temos alguma coisa, é porque do céu nos foi dado. Não é mérito, não é a nossa beleza, não é a nossa casa, a nossa vida chique, não é. É a misericórdia de Deus que nos alcançou por sua graça. O eucalipto é rápido, mas é fraco, né? Tem gente que gosta muito de eucalipto. É uma planta rápida para crescer, mas ele é fraco, ou seja, ele depende da lua que corta, ele apodrece rápido. A pressa e a preguiça faz a gente construir na areia, por isso que Jesus mandou cavar. Às vezes por competir a gente está com pressa. E aí tem uma outra árvore, que eu não encontrei ela na Bíblia, mas que é uma figueira, que ela é atacada por uma outra figueira. Uma figueira que é atacada por uma outra. Uma figueira bonita está lá, frondosa, mas no meio dela brota uma outra planta, que começa a criar ramos e começa a criar raízes a partir do meio daquela árvore. E aquela raiz começa a descer até o solo, enquanto os ramos começam a fazer movimentos circulares na planta, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai estrangulando aquela figueira que está no meio, que é chamada figueira vermelha. Quando eu vejo isso na natureza, é tão interessante que eu vi um documentário sobre essa árvore, e ela é tão interessante que ela destrói a árvore, e a árvore apodrece dentro dela, e ela fica oca no lugar onde estava aquele tronco. E não tem nada mais interessante para comparar do que a amargura. A amargura brota no nosso meio, no nosso interior, e começa a buscar raízes, e os ramos começam a cobrir a nossa visão, e por ela muitos se contaminem. E no final o que ficou? Uma planta sem vida, oca, porque se deixou levar pela amargura. E eu conheci pessoas cheias de Deus, 10 anos depois estavam ocas, não tinham mais nada de Deus para oferecer para ninguém, porque permitiram que o seu coração fosse contaminado por uma sementinha ruim. A semente da desconfiança, da insegurança, da incerteza, da dúvida, do medo, da incredulidade, do pecado, que tenazmente nos rodeia, e aí a gente começa a culpar todo mundo. Aí a gente começa a pôr culpa, procurar os culpados da nossa frieza, mas não é. É só a figueira vermelha que está brotando na sua alma, mas a palavra de Deus vai cortar ela com raiz e tudo aqui, para nós ficarmos vivos da desconfiança, porque há muita gente que é desconfiada, e assim não permita que essa planta te destrua. Eu gosto muito de sair com a minha filha, sabe, irmãos? O Jefferson já é mais adulto, então eu já tive o tempo com ele, não é? Agora ele não quer mais foto, não quer mais vídeo, não é? A minha filha, então, como ela tem 8 anos, ela não tem escolha, eu pego o celular e filmo, né? Quando ela crescer, daqui uns 2, 3 anos ela já não vai mais aceitar isso, mas por enquanto eu estou mandando nesse lado. Quando fica adolescente eu já fico com vergonha, né? Qualquer foto que dá para bater, né? Então eu levo ela lá nos loteamentos novos, e tem muito aquela planta dorme-dorme, e aquilo ali é ótimo para criar memórias. Você tocou, ela fecha. E é interessante, irmã Joelma, que a planta, ela desconfia que a gente não está mais ali, ela começa a abrir de novo. A gente vai lá, toca, ela fecha. E a gente ficava ali brincando, e eu filmei isso, então resgatou a memória de muita gente. O pessoal do 40 mais aí. Os 40 menos não sabem o que é isso, só os que têm 40 mais. Quem lembra dessa plantinha, levanta a mão. Olha, tudo na terceira idade. E essa planta, eles descobriram uma coisa, essa planta, ela aprende. Tipo assim, colocaram ela num vasinho, irmão José, colocaram ela num vasinho, e pegaram o vasinho e soltaram de uma altura. Ela fechou. Esperaram ela abrir, colocaram de novo numa altura, soltou, ela fechou. E fizeram isso por semanas. Depois de 30 dias, eles pegavam o vasinho, soltavam,
ela não fechava mais. Ela entendeu que aquilo ali não é mais perigo. A planta aprendeu. A planta aprendeu. Claro que Deus não está chamando ninguém de gado, nada disso, né? Mas o profeta Isaías falou: o boi conhece o dono e conhece a manjedoura. Interessante. Quem tocava gado, quem tinha boi de canga sabe disso. Os bois não precisam ser guiados, eles sabem onde é que para. Quer ver comprar cavalo de padeiro? O pessoal diz: nunca compre cavalo de padeiro. Antigamente o padeiro entregava pão de cavalo. Então, cada padaria ou cada casa que ele normalmente, ele para de novo, porque a memória dele está ali. O animal aprende. A Bíblia diz que até o grou, que é uma ave, aprende o momento, ele não tem relógio. Ele diz: ó, está na hora de migrar, está na hora de passar o continente, está na hora de ir para um lugar mais quente, vai esfriar aqui. Como é que ele entendeu isso? Ele aprendeu. Deus deu essa inteligência, ele aprendeu. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, é assim, ó, nós somos semelhança de Deus. Nós também devemos aprender. Se eu entrar aqui, eu caio. Por que eu vou entrar? Não é? Olha, irmão, viu o outro sofrendo? Não se mete. Você já viu que não deu certo o tigrinho? Agora estão lá naqueles bet lá, investindo mais e mais dinheiro. Para ser o quê? Enganado. Não é? Aparece uma coisa muito cara pela metade do preço. Você faz o Pix para a pessoa trazer na sua casa. Não vem. Está muito fácil, desconfia. A gente faz o quê? A gente aprende. E não é só isso, é falsas doutrinas. A gente cuida para não ser enganado o tempo todo. A gente ouve tudo quanto é coisa. Principalmente nós que falamos, a gente tem que estar filtrando o tempo todo. Porque tem gente que acredita em qualquer promessa boba. E às vezes uma promessa substancial, que é divina, mas será? Será que vai acontecer isso? Mas em promessa, principalmente promessa para ficar rico rápido. Todo mundo vai atrás. E para casar também, tem gente que promete tanta coisa, depois casa e diz assim, ó, é o seguinte, ó, agora vai ser assim. Ah, mas você não falou isso, não. Se eu falasse, você não casava. Então agora vai ser desse jeito. Por isso que eu digo, tem que namorar para conhecer e desconfiar. Como é que eu vou saber, irmão, que a minha mulher vai ser assim ou assim? É simples. Como é que ela trata o pai dela? Já dá para ter uma noção. Como é que ele trata a mãe dele? Já dá para ter uma ideia. Tem que olhar para a família. Olhar para tudo, os detalhes, tem que ser detalhista, analisar. Para a gente o quê? Não ser enganado, não ser passado para trás. Porque a gente aprende. Você já percebeu que tem gente que erra numa mesma coisa 3, 4, 5, 6 vezes, e a gente fala, e não adianta nada? Você já viu que tem gente que erra muito numa coisa só? Então aqui, a árvore tem 3 situações difíceis: o vento, a estiagem e as pragas. Mas tem que resistir. O vento, a estiagem e as pragas. O vento, já sabe, ele vai bater e vai fazer a árvore se aprofundar as raízes. A estiagem obriga a planta a buscar água. E as pragas faz com que a árvore crie uma defesa. É tão interessante que a borboleta vai lá e põe um ovo e a lagarta começa a comer a árvore. Teve árvores que desenvolveram um nozinho na folha que é parecido com o ovo de borboleta. Quando a borboleta vem, ela pensa, não, já foi colocado, então não vou colocar ovo aqui. E tem alguns irmãos que já entenderam isso, e na horta vai lá e pega um ovo de galinha pela metade e coloca em vários lugares do quintal. A borboleta não posa na couve, porque quando ela vai posar, ela vê o ovo e pensa, já tem, então eu não vou botar ovo aqui. A natureza ensinando para a gente a resistir. Então nós temos o vento da provação, nós temos a falta d'água, que é uma coisa que às vezes nos falta a palavra de Deus, porque a gente se sente no vazio, na secura, o céu está fechado, Deus não fala, não tem revelação. E tem o pior de tudo, que são as pragas que vêm na nossa mente, no nosso pensamento, que vêm para destruir a nossa fé e nos fazer ficar com medo de tudo e de todos. E aí a gente tem que resistir tudo isso.
Pode ser a fama, pode ser a riqueza, poder, prazer. O que te atrai? Fama. A fama é um convidativo. As pessoas querem ficar famosas porque gostam de ser laureadas, aplaudidas, massageados seus egos, gostam de recompensas humanas. É bom a gente ser valorizado e se sentir amado, mas a fama é enganosa. Por quê? A fama, ela vem e vai. Quando você lê na Bíblia lá no 11 de Gênesis, o povo daquela época fez uma torre para fazer para eles um nome famoso. Quando chega no capítulo 12, Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, e Deus prometeu que ele seria conhecido. Ou seja, aquilo que eles buscavam na própria vontade humana, Deus disse: eu vou fazer uma promessa para alguém que não está construindo uma torre com vocês, que não está aí no meio, mas eu escolhi. Então, quem Deus escolhe para ser conhecido, ali permanece. Quem busca uma fama própria, constrói nome para si, e não é para nós que trabalhamos, não é o meu nome que deve aparecer, não sou eu que devo crescer, porque se eu crescer eu vou morrer, que eu morra, que eu desapareça, e que ele cresça, e que eu me esconda. A Bíblia diz que já ressuscitasse com Cristo o Senhor, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à direita do Pai, e onde a nossa vida está escondida em Deus. Escondida em Deus. A palmeira é flexível, resistente, profunda e adaptável, e floresce nessas condições. Ela dá um jeito. Por isso que a Bíblia fala que o justo cresce como o cedro, mas ele floresce igual a palmeira, como a tamareira, por exemplo. Como que a tamareira floresce? O justo floresce igual a tamareira, que é uma palmeira. Ela tem o mesmo tanto de raiz, ela tem de tronco, só para começar por aí. E outra coisa interessante, é que ela leva 80 anos para começar a produzir. Então, quando a Bíblia diz que o justo cresce assim, é porque assim, a gente abalizar a nova geração para colher da tamareira aquilo que nós plantamos. E nós somos o resultado de uma plantação de alguém. Nós somos o resultado de alguém que pregou para nós, dos nossos pais, dos nossos avós. E nós temos os nossos filhos e depois os nossos netos. A tamareira, ela deve continuar na família. Ela é demorada? Ela é demorada. Mas dizem que um andarilho poderia andar 3 dias comendo apenas uma tâmara. Tal é o nutriente que existe nessa planta. Você imagina a importância da tamareira. Quando a Bíblia diz que a terra mana leite e mel, o mel é da flor da tamareira. Além da tamareira produzir o fruto, também produz o néctar. E ela produz no meio de um deserto. Dias quentíssimos, noites frias, vendavais, épocas de gafanhotos, a tamareira está lá. Veio a luta, perdeu o marido, perdeu a mulher, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um filho. O filho está nas drogas, a filha caiu em pecado, engravidou solteira, mas você continua confiando no mesmo Deus. Veio a dor, veio o dia mau, mas você está exatamente ali diante do mesmo Deus, não culpando a Ele, não revoltado com Deus, porque você é tamareira, é uma palmeira que sofreu as intempéries, mas soube ficar no seu lugar. E às vezes, irmãos, eu sou frouxo quanto a isso às vezes, porque quando a gente é atacado, a gente quer fugir. Quando a gente sofre, a gente quer se esquivar, a gente quer tirar o braço da injeção. Mas tem sofrimento que é bom não fugir, porque é Deus que está colocando na nossa vida. Tem gente que incomoda nós, que eu desconfio que se não dá para escapar, ou é o diabo ou é Deus que está me ensinando alguma coisa. Porque tem gente que incomoda, irmãos. Incomoda bastante. Espero que não seja você a pessoa que incomoda.
mas incomoda muito. E a gente aprende apanhando, sofrendo. E outra coisa, tem coisa que não tem como escapar, é o seu chefe, é o cônjuge, é o filho, você não tem para onde ir, é alguém doente, você tem que enfrentar, e não adianta. Só que lembre de uma coisa, uma pergunta só. Vamos considerar algo tecnológico, um celular, né, que eu escreva minhas mensagens nele, que é uma coisa muito útil. Um celular. Esse celular ontem me deixou na mão, ele tinha 2% de bateria, só foi a continha de eu mandar uma mensagem para o irmão e dizer, ó, cheguei. Quando eu mandei a mensagem, cheguei, eu vi que foi, o celular apagou. Agora pensa se eu estou uma tomada e um carregador, que é o meu carregador. E eu tenho 3% de bateria, eu preciso fazer alguma coisa urgente. Aí chega alguém e diz assim, ó, Eliel, me empresta o seu carregador? Me empresta o seu carregador? Você emprestaria? Se o seu celular está 3%? Não. Por quê? Você pensa, quanto que está o teu? Ah, está 15, então você pode esperar, primeiro eu vou carregar o meu. Não é assim? Eu pergunto, quem cuida de quem cuida? Por exemplo, você cuida de alguém, mas chega um ponto de esgotamento que você já está sem força, sem bateria, mas você continua se doando mais de si, porque afinal, você é crente, você é a única crente da família, então você não quer incomodar os seus irmãos, não quer incomodar mais ninguém, mas você está cansada, você já se esgotou, você não dorme, você não relaxa, você não descansa, desacelera. Deus quer você com saúde, recarregue as suas energias. Se a gente não cuidar de nós, ninguém vai cuidar. Cuide-se, valorize-se, porque daqui a pouco você vai estar cansado. E a Bíblia diz, se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, como vais competir com cavalos? O carvalho, cada camada do carvalho indica um período de situações climáticas. Eles pegam o tronco do carvalho, cortam uma fatia, colocam no microscópio e começam a olhar cada gomo dele. E lá no ano 1500 teve um inverno severo, o carvalho está dizendo. Lá no ano 1450 teve um período de queimada, a casca do carvalho está falando. É interessante que eles buscam essa informação, e a vida nossa é um carvalho em crescimento. Por quê? Porque a gente vai dando aos novos a história da nossa maneira de viver. O carvalho, ele vive e conta a sua história. É difícil ser um carvalho? É. Ele sofre, mas ele está ali. A madeira de acácia, por exemplo, que foi construída a Arca da Aliança. Deus mandou fazer a Arca da Aliança de madeira de acácia, mas a madeira de acácia é uma madeira cheia de nó. Nenhum marceneiro quer trabalhar com a madeira cheia de nós. Daí as chapas de MDF, que é uma maravilha. Passa a serra-fita, coloca uma etiquetazinha, cola lá, coloca um parafusinho, tapa o parafuso, pronto, ficou uma maravilha. Ora, pega uma madeira cheia de nó e tenta fazer um móvel. Por que que Deus escolheu uma madeira cheia de nós? Para mostrar a nossa humanidade, cheia de nós, cheia de contravenção, cheia de contradição, cheia de ego, cheia de espinho, mas Ele trabalha nela como bom carpinteiro. Ele acredita nessa madeira, Ele dá molde a essa madeira, Ele sabe que é humana, mas Ele continua trabalhando, por isso que Ele ainda não desistiu de você. Por isso que Ele não desistiu de mim, porque nós somos cheios de nós, mas na mão de um carpinteiro tão maravilhoso, Tiago, vai ficar uma coisa linda. E você pode olhar, irmã Beth, quanto mais cheia de nó é a madeira, mais linda ela fica depois de preparada. Quanto mais Deus tem que trabalhar no teu caráter, maior é a história que você tem para contar para alguém de cura. Quanto maior é os carrapichos e as agruras da sua vida, mais linda é a história de restauração que você tem para contar. Ah, mas eu era muito difícil, mulher, você não sabe como é que eu era. Era, agora você não é mais. Se você ainda é, arrume-se, porque a plana de Deus está aqui hoje para endireitar. Porque tem gente que veio para a igreja, mas não mudou ainda. Ninguém atura gente chata. Descobriu-se que dos profissionais mais bem-sucedidos no mercado, apenas 15% são habilidades.
85% é relacionamento pessoal. Quer sucesso? Aprenda a engolir sapo. Você sabe quem é o gerente lá onde você trabalha? Alguém que muitas vezes foi injustiçado e ficou quieto. Você já conhece alguém que tem uma habilidade maravilhosa, sabe trabalhar, sabe fazer alguma coisa bem feita, mas é uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa grosseira. Eu pergunto, ele tem sucesso? Dá certo aonde ele está? Porque não consegue engolir nada. E tem uns que dizem, eu não levo desaforo para casa. Tem que levar, irmão, põe no bolso e leva para casa. Porque tem gente que não merece a sua resposta. A Bíblia diz, não responda ao tolo segundo a tolice dele, senão você vai ficar igual. E tem gente que quer dar resposta para tudo, fecha a boca. Tem coisa que ele não precisa falar, irmão. Não, mas eu tenho que provar a minha inocência. José não provou a inocência dele até hoje. Quando o faraó mandou chamar, não perguntou por que ele está lá. Chama a mulher para provar, não. Manda ele vir. Interpretou? Tá bom. Ele disse, tchau rei, coloca alguém para cuidar. Quando ele vai sair, o rei disse, volta aqui. Você é a pessoa certa para fazer esse negócio. Por quê? E alguém duvida da integridade dele até hoje? Ninguém. O problema é que a gente não quer que fale mal de nós, mas vão falar. Porque a nossa reputação vai ser pisada, vai ser manchada, vai ser difamada, mas o nosso caráter vai brilhar cada vez mais. Reputação é o que fala, e caráter é o que você é. E caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo, é caráter. O dia mau, o carvalho, ele sangra, ele se contorce, solta, e ele se rasga a casca dele, e ele começa a correr uma nódoa, e ele se autocicatriza. A gente tem que buscar um meio de se curar. De se curar, sabe? Eu enterrei minha mãe semana passada, mas assim, eu não me criei muito com a minha mãe, porque ela separou do meu pai, e ela foi viver a vida dela com outro homem, e eu fiquei um pouco com a avó, um pouco com a avó materno, paterno, com tio, com tia, voltei para a casa da minha mãe, voltei para a casa do meu pai, depois meu pai não me quis, voltei para a casa da minha mãe, foi assim a minha vida. Eu poderia ter raiva da minha mãe, mas naquele momento o pastor Jairo disse assim, alguém quer dizer alguma coisa? Nas últimas palavras, no último culto eu fui lá, obrigado Sidney, e eu olhei para o caixão, olhei para todos e disse assim, essa é minha mãe. Ela foi, mas ela não me deve nada. Eu vou esquecer da minha vida? Eu não vou esquecer. Mas eu sinto ódio? Não. Ela não me deve nada. Ela foi. Não me deve nada. O meu pai ficou. Está bem. Não me deve nada. Morava na frente da casa da minha avó, morava, nunca me chamou para dar um abraço, nunca. Não tive carinho de pai, não tive. Ele me deve alguma coisa? Não. A gente se autocicatriza. A gente vai fechando as brechas do nosso coração, vai deixando para lá e vai seguindo o nosso caminho. Se você não parar esse momento para fazer esse check-up, e começar a cicatrizar a sua alma, começar a fazer essa correção, isso aqui eu vou deixar para lá, isso aqui eu também não quero, essa lembrança não vai mais me machucar, isso aqui não vai mais me traumatizar, e Deus está restaurando o seu coração agora. Palavra de Deus é para isso, você se contorce como um carvalho, mas vem uma nódoa da palavra, vai cicatrizando, aí vai ficar aquela cicatriz, aquilo ali é a tua história, é a minha história, dá licença, eu vou contar a minha história, mas a minha história é, quando eu me tornei pai, Deus curou meu coração na ausência do pai que eu não tive, e agora eu posso dizer, vale a pena ser pai, é difícil mas vale a pena ser pai, e se eu não tive um pai aqui, mas eu tive um cuidando de mim, o tempo todo, e está na hora de você parar
parar de ficar falando no mesmo assunto. Lá em 1922, o pastor fulano de tal me machucou. E acabou, já passou. Viva do novo. Deus quer restaurar a sua casca, para que o seu interior seja protegido de fungo. E tem gente que deixa a sua casca aberta, e a ferida fica ali. E tem gente que gosta de tirar a casca da ferida dos outros. Você já está superando, mas chega alguém e diz assim: lembra do fulano que te traiu? Gente que gosta de tirar a casca. A Bíblia diz: não havendo lenha, o fogo acabou com o mexeriqueiro, acabou a contenda, fofoca. Por que não acaba a contenda? Porque tem sempre um filho do diabo jogando um pauzinho de lenha no fogo. Vamos colocar mais um aqui, vamos colocar mais um pouquinho de gasolina. Em nome de Jesus, vamos fechar essas portas e pedir uma restauração para esse carvalho que está sangrando. E quando você vê alguém sangrar, não te alegres, porque amanhã pode ser você, pode ser eu, todos nós, irmãos, temos o dia mau que o vento bate e a gente contorce e vai sangrar, mas todos nós temos o poder que Deus dá para cicatrizar e voltar de novo, e você pode ser melhor de novo. Irmãos, use a sua vida de dor para curar alguém. Sabe, irmãos? Porque assim, eu tinha muitos traumas. Só que eu tinha um remédio, que era a minha esposa. Ela virava para mim e dizia assim: amor, por que você não faz isso, e vamos seguir a nossa vida? Beleza. Passado o mês, dava uma recaída, eu virava para ela e dizia assim: mas fulano. Daí ela dizia assim: de novo? Vamos tocar para frente? Agora, se a gente casa com uma mulher amargurada, ela assim: você está certo mesmo, viu? E mais isso, e mais isso mesmo. Se fosse você, ia lá agora. Então assim tem que ser uma apaziguadora, um apaziguador, alguém que vai atenuar os nervos, porque a gente vai colocando razão. Não, mas eu estou certo, não, mas aí descansa, porque o carvalho cicatriza. O anjo estava na sombra do carvalho, Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Olhou para o lado, ninguém sabia que Gideão estava ali. Mas o anjo se assentou debaixo da sombra, ficou olhando ele. O lugar de pisar uvas não era época, ninguém iria desconfiar, mas ele estava tentando salvar um pouco de comida para a sua família. E quando Gideão olhou para o lado, o anjo, você pensa que ele ficou bajulando o anjo? Não. O anjo falou assim para ele: o Senhor é contigo, varão? Como tem uns irmãos bem pentecostal que falam: ô varão, o Senhor é contigo, varão? Gideão disse assim: se o Senhor é comigo, cadê os milagres? E era o anjo, tá? Cadê os milagres? Não, mas vai nessa tua força. Diz: o quê? A minha tribo é a menor, a minha família é a mais pobre, eu sou o mais pobre da minha família. Você errou o endereço, dá licença, eu vou cuidar da minha vida. Mas o anjo insistiu e disse: não, é você. E onde é que foi isso? Debaixo de um carvalho. E eu vejo que isso aqui é um lugar onde Deus olha para a nossa dificuldade e diz assim: mais algum problema? O carvalho da força, Amós 2:9. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como cedros e fortes como os carvalhos. Ou seja, eram inimigos cruéis. E Deus está dizendo: eles eram altos, eles eram fortes, mas eu fui mais forte que eles e derrotei eles. O carvalho como referência, 1 Samuel 10:3. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Isso aqui, irmão, não tem como acontecer por acaso. 10:3 de 1 Samuel, não tem como acontecer por acaso. Porque olha só, quantas coisas deveriam acontecer? Samuel está profetizando para Saul, que ele seria rei, e disse assim, você deve seguir até chegar ao carvalho que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens
que estarão indo a Betel, para lá oferecerem um sacrifício a Deus. Isso aqui é uma coisa muito detalhista, tinha que ser algo de Deus mesmo. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Esses números, esses lugares, e as falas de cada um desses homens tinham que bater certinho. Irmãos, que profecia! Não tem como duvidar de uma coisa dessas. E quando eles foram, ele saiu dali, ele e o servo dele, encontraram exatamente os 3 homens. Para onde é que vocês estão indo? Para Betel. Aí o que vão fazer lá? Oferecer um sacrifício. Pronto, bateu certinho. E um deles carregando 3 cabritos. Aí esse carvalho é referência, ó, tem que ser no carvalho de Tabor, que era uma árvore sagrada. O carvalho como referência. Você não precisa se destacar tanto para ser referência. Tem alguém te olhando. Tem alguém te vendo. Você já viu, irmã, que a sua filha põe os seus sapatos e sai pela casa? Você já viu, irmão, seu filho colocar seu paletó e sair pela casa? Eles estão observando a gente. Eles fazem o que a gente faz. Eles não fazem o que a gente fala. É uma coisa, cada filho tem uma característica. Tem um que é mais trabalhador, mais renento. E tem aquele que é todo bonzinho, mas é mais preguiçoso. Aí a gente tem que estar tratando. E a gente meio fica indignado, mas eles são um pouquinho de cada um de nós. Seja biológico, seja adotivo, mas um pouco de nós. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, eu penso, é eu. Aí eu tenho que lidar comigo mesmo e provar meu próprio veneno. Porque quando a gente fazia isso, parecia que não era nós. Então, a mãe não tem problema nenhum comigo. Eu sou o santinho. Mas a gente descobre na fala dos filhos que a gente fazia, né? E a gente começa a lembrar. E em sexto lugar, o carvalho sem nome, que é Juízes 9:6. Um carvalho que só diz que é um carvalho, mas não diz o nome. E muitos de nós não percebem, mas a vida espiritual, a vida cristã, ela se baseia em pessoas que não têm nome. Nós somos sustentados pela oração de pessoas que talvez a gente nem conheça bem, que a gente não lembra o nome, mas sustentam. É interessante isso. E a vida tem muitos detalhes. Esses dias eu contei na escola dominical sobre a época que a minha mãe e meu pai, ou a minha mãe e meu padrasto moravam no Morro do Boi, e eu morava com eles naquela época. Eu tinha 2 anos e pouco antes de eu vir embora. E aí a minha mãe começou a se envolver com baixo espiritismo, macumba. E assim, colocavam água do mar no telhado, colocavam pedras de cemitério em cima do telhado. E eu me lembro naquela época, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, eu me lembro de eu ver uma sombra, não sei se era imaginação, se era um espírito, que vinha até o guarda-roupa, olhava para mim, tinha cabelo até no ombro e saía. E depois eu comecei a não querer mais dormir ali. E depois daquilo começou a me dar uns desmaios. Eu caía, brincando eu caía. Aí eles pensavam que era uma blusa de lã que eu havia ganhado, a mãe queimou a blusa de lã, continuei caindo. Desmaiava, dava um ataque epilético, alguma coisa assim, eu desmaiava. Aí um dia eu caí e não voltei mais, aí acabou. Aí eu fiquei praticamente desmaiado, a minha mãe desesperada, desceram o morro, foram para a BR-101, pegaram a carona. E não sabiam para onde levar, me trouxeram para a casa da minha tia, aqui na rua Amazonas. A rua Amazonas da Igreja Católica de Camboriú. Minha tia morava ali. A minha tia da Deus é Amor a vida inteira. Quando eu cheguei ali, nessas condições, ela pegou o óleo que ela tinha em casa, né, ungido, e ela me ungiu. E eu dormi 24 horas direto. Depois daquele dia, nunca mais me deu aquilo ali. E depois daquilo também eu já fui para a casa da minha avó, e aí começamos a frequentar a igreja, porque o meu avô era porteiro da igreja de Areias, e assim foi a minha vida. Um detalhe, uma mulher de Deus na família, que tinha a solução para o momento certo. O poder de Deus é uma coisa extraordinária. Você está aqui hoje, mas você está se lembrando de época que não era para você continuar vivendo, mas Deus te trouxe até aqui por sua graça e misericórdia. Então eu te louvo, Deus. Pessoas que estavam já com a corda para se matar, ou quem sabe estão fazendo isso agora. Aí o celular toca,
Eu vou ter que atender antes de me matar. Quando atende, alguém diz do outro lado assim, ó, eu, Senhor, falo contigo, não tira a sua vida. Isso é Deus na hora certa. Eu tenho uma palavra de Deus para você, a sua vida não acabou, não terminou. Isso é só angústia, isso é depressão, isso é estresse, isso é ansiedade. Mas a palavra de Deus está aqui hoje para restaurar o teu coração e colocar sentido na sua vida de novo. De novo. Não pense que está tudo acabado. Eu já vivi crises de ansiedade que eu achei que eu ia morrer de dor no peito. Mas na última hora desceu uma corda naquele poço, e era a corda da misericórdia, eu me agarrei nela, e Deus estava me dizendo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Deus é o nosso Senhor, é Ele que ajuda. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A tua casa não vai cair, o teu casamento não vai ser destruído, o teu filho vai voltar, porque a palavra de Deus é poder para restaurar, para curar e para transformar a nossa vida. Creia no poder dessa palavra e desse evangelho. O carvalho que fica firme, cai as folhas, mas ele fica firme. Isaías 1:30, Isaías 6:13, mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta, e os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado, ou seja, a esperança. O toco representa um novo começo para o povo de Deus, é isso que está em Isaías 6:13, você já leu Jó 14:7, porque há esperança para a árvore cortada. Às vezes você pensa assim, ó, eu vou acabar com essa árvore, e você cortou ela. Quando você olhou, dali uns meses já estava cheia de broto, ela está dizendo, dá licença, eu quero viver. Eu quero viver. E às vezes a gente já está entregando as pontas, mas eu quero que você diga para você mesmo, eu quero viver. Eu quero um recomeço hoje. Eu quero viver. Eu preciso continuar. Quantos momentos eu vivi na minha vida que não tinha como, mas eu dizia para mim mesmo, mas eu preciso continuar, eu preciso, e eu quero continuar, o cansaço chegou, mas eu preciso. Você precisa dar mais um passo hoje, dê um passo de cada dia, não espere resultados imediatos, mas dê o passo de hoje, o passo de amanhã, e depois de amanhã. Não espere que você saia correndo, mas daqui a pouco brilhará o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Haverá um consolo para ti, uma palavra de restauração. Deus está cuidando do seu coração, você não vai morrer na amargura. A palavra de Deus é água que limpa, e vai limpar a sua mente desses pensamentos ruins, pensamento de desgraça, de morte, negativismo. Em nome de Jesus, seja livre, seja limpo. Tinha mais um aqui, mas vou encerrar por aqui. A esperança para a árvore se for cortada, ao cheiro das águas brotará. Por isso que Jesus é chamado de broto. Ele é o broto de Jessé. A Bíblia fala na linguagem corrigida de rebento. É o broto tenro, um broto jovem, que está saindo de um tronco que já está envelhecido. Por isso que Jesus, aliás, Paulo fala da oliveira. Ninguém tinha dignidade para estar nela porque era verdadeira, mas os ramos foram quebrados, e tu, Eliel, zambujeiro bravo, sem fruto, e se dava fruto era ruim, era estragado, não valia nada, mas fosse enxertado contra a natureza, eu não queria, mas ele me aceitou, ele me quis, ele me colocou nele, e você está ligado nele. Por isso que a gente frutifica, por isso que a gente, na nossa casa, a gente deve ser o bálsamo na vida de todos que moram conosco. Alguém que vai chegar no momento de crise e vai dizer assim, mas calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, Deus vai estar no controle, Deus está cuidando de tudo. Parece que tudo está indo mal, mas é Deus no processo, porque há esperança para a árvore. Ainda que ela seja cortada, é como
o carvalho da retribuição. O carvalho da retribuição, que eu estou encerrando, né? Diz que quando o pregador diz que está encerrando, pode ver que vai falar mais 5 minutos, né? Mas o carvalho da retribuição, que está lá em 1 Samuel, fala dos moradores de Jabes de Gileade. Porque quando Saul assumiu o reino, veio Naás amonita e sitiou Jabes de Gileade. E Saul estava vindo da roça e disse: o quê? Eles estão fazendo isso? Pois olha só, pegou o boi, matou, cortou em pedaços, mandou um pedaço para cada tribo e disse assim: ó, assim vai se fazer com os bois de quem não se unir comigo na batalha. Rapidamente ele uniu todo mundo, guerreou contra Naás amonita e fez com que aquela cidade de Jabes de Gileade fosse livre. Passado aproximadamente uns 40 anos, Saul foi assassinado, suicidou-se, e os filhos assassinados lá na terra dos filisteus, na divisa com os filisteus. O que os filisteus fizeram? Pregaram o corpo de Saul e de Jonatas no muro de Bet-sean. E deixaram lá pregado o corpo de Saul e de seus filhos. O que os homens de Jabes de Gileade fizeram? Eles caminharam um dia inteiro, uma noite inteira, foram lá na terra do inimigo, retiraram os corpos de Saul e de seus filhos, colocaram o corpo nos ombros, voltaram, caminharam a noite inteira e enterraram debaixo de um carvalho. Isso era para aplaudir eles, porque foi uma coisa extraordinária que até Davi disse: eu reconheço o ato que vocês fizeram para com Saul e Jonatas. Por que eles fizeram isso? Por uma coisa: o senso de gratidão. O senso de gratidão. Quando você é grato por alguma coisa que alguém te fez, e você vai lá e demonstra amor, demonstra gratidão, demonstra empatia, e aí você se sente revigorado, tipo assim: graças a Deus que eu pude falar, graças a Deus que eu pude fazer, graças a Deus que eu pude pedir perdão, porque a pessoa estava ali ainda. Então assim, quanto você pode, demonstre o senso de gratidão, porque quanto à vida, há esperança. Não perca a oportunidade de dizer: eu te amo. Não perca a chance de dizer: eu te perdoo. Não perca a chance de dizer: me perdoa, meu irmão. Não perca a oportunidade de falar para a pessoa o quão importante ela foi no momento de dor. Não é? Uma das pessoas que eu mais devo nessa vida é a avó da Kátia, aquela velhinha que de vez em quando eu faço vídeo com ela. Eu devo muito para aquela mulher, muito mesmo. Ela fez muito por mim, mais do que um filho. E quando ela teve Covid, eu mandei muitos áudios me despedindo dela: a senhora foi uma bênção, eu quero dizer que a senhora que fez o meu casamento, a senhora que fez a minha esposa gostar de mim, a senhora que fez isso, fez aquilo, lutou e tal, e aí fui lá, visitei ela, falei um monte de coisa, porque já estava, o médico disse que ela ia morrer. Não morreu, está com 89 anos, e deve estar escutando a pregação agora, está lá firme e forte, e ainda eu falo para ela de vez em quando: a senhora não vai casar não, é? Amém, Deus abençoe, obrigado, pastor Adriano. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Amém. Eu vou orar nesse momento e gostaria que você, se puder, fechar seus olhos. E você que deseja vir à frente, pode vir. Nós vamos orar juntos, uns pelos outros. É uma força a mais quando você vem na frente, porque todos nós vamos orar por ti. Todos nós vamos orar por ti. Eu sei que sozinho a gente não consegue, então a gente vai orar junto. Mas se você vier aqui na frente, todos nós vamos orar por ti, tá bom? Se você quiser, pode vir rapidamente, 1 minuto, tá? Os irmãos venham rapidinho que a gente já vai orar. Eu não posso passar da hora aqui. Já passa ao pastor Adriano, né? Isso, mais alguém? Vamos orar então? Você que está aí no seu lugar, por favor, baixe sua fronte. Você que está vindo pode vir. Você que já chegou aqui na frente pode orar. Você que está vindo pode vir. Pode vir, nós estamos orando, mas pode vir.
Você que está aqui no púlpito, se quiser descer ali, orar junto com os irmãos, orar impondo as mãos, fique à vontade. E você pode vir. Já vem orando. E você que está no seu lugar, feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração. E peça para Deus: Senhor, eu quero ser mais grato. Senhor, eu quero cicatrizar minha alma. Porque o vento me contorceu. E eu sangrei muito. E eu não quero ficar com a ferida exposta. Porque eu vou adoecer, a minha alma vai ficar magrinha. Mas essa noite a palavra vem cicatrizando o nosso coração. Então ore, Senhor Deus e Pai. Senhor, eu sei que alguns aqui são cedros que estão ainda crescendo para baixo. Alguns são a palmeira que estão demorando para florescer. Outros são um carvalho que se contorceu e começou a sangrar. Independente de quem nós nos sentimos hoje, quero chamar o Senhor para ficar bem do ladinho aqui, para ficar bem pertinho de cada um de nós. O nosso coração te chama de Pai e anela o teu conforto agora. Senhor, é difícil humanamente esquecer e perdoar algumas coisas, mas agora é o Senhor que está entrando em cada situação. Às vezes nós ficamos muito tempo desanimados, muito tempo estagnados, sem vida e sem forças, cheio de lembranças, e não percebemos que há uma planta daninha circulando a nossa vida e fazendo contornos, tentando nos sufocar. É um desejo da carne, é um vício, é uma traição, é uma falta de perdão, é alguma dessas coisas que estão ferindo o coração. Mas nessa oração, Senhor, eu apresento a Ti cada um de nós. Que o jugo seja quebrado, despedaçado, que haja solturas aqui. Que haja, Senhor, o desencadear de muitas correntes que estavam aprisionando-os há muito tempo, há 20 anos. Coisas que a gente deixa para lá, mas está incomodando ainda. Mas nessa noite a palavra veio para resgatar, para trazer à tona, para isso ser enterrado para sempre debaixo desse carvalho. Senhor, nós cremos no milagre, cremos na Tua provisão, cremos no Teu poder. E sabemos que Tu fará muito mais do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder abraçar quem está ao seu lado, fique à vontade. Deus abençoe. Obrigado, pastor Adriano, pastor Silmar.